Olá, que bom reencontrar você aqui no nosso canal novamente, do Facebook e também do YouTube. Agora, para uma série de estudos que iniciaremos neste vídeo e, se Deus assim nos permitir, continuar por algumas sessões para aprender mais da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal no Facebook. Se você ainda não curtiu a página, curta, siga e também acesse o nosso canal no YouTube. Faça parte da nossa comunidade, aproveite os vídeos anteriores e também informe-se sobre nós. Nesse momento, nessas séries de vídeos, eu quero tratar com você, em alguns minutos, a respeito da oração mais famosa do mundo, a oração mais conhecida. Então, nessa série de estudos, nós a dividiremos em algumas partes para podermos estudá-la mais profundamente e percebermos com estes breves estudos que ela é muito mais importante do que nós imaginamos. Ela não é só apenas uma reza, uma regra ou algo que fazemos antes de uma refeição ou antes de uma partida de futebol ou qualquer outra situação que eu e você pensamos usar como um mantra ou qualquer outra coisa que seja. Por isso eu quero convidar você para que tenha aí a sua Bíblia aberta ou acessando pelo seu smartphone no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, apenas o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 11, versículo de número 2. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Até aqui. É interessante nós observarmos essa passagem, que é a segunda relação que nós temos nos evangelhos. A primeira está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, ou a oração do Senhor. E aqui o evangelista Lucas escreve e descreve para mim e para você essa que é a oração perfeita, a oração por excelência, assim podemos dizer. Por isso, nessa introdução, eu quero destacar algumas coisas para que a gente possa entender. Em primeiro lugar, nós temos três ramificações a qual nós balizamos a nossa fé e entendemos à luz da Escritura. Quando nós dizemos essas coisas, estamos falando que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e dela nós inferimos todas as outras coisas para a continuidade da vida e da caminhada cristã. A primeira situação que nós temos conhecimento e podemos usar e usufruir é o credo apostólico. É aquilo que nós podemos dizer que é o modo cristão da fé, ou seja, como resume-se, como nós podemos entender e compreender a vivência cristã em meio a essas situações que é descrita no credo apostólico. A segunda é, e está relatada na Bíblia também, em dois locais. A primeira em Êxodo capítulo 20 e depois no livro de Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos ou as 10 palavras, as quais o próprio Senhor Jesus resumiu em duas. E assim nós podemos dizer que essas leis, esses mandamentos, eles treinam, mostram, revelam e lapidam o meu e o seu comportamento ligado intimamente com o nosso caráter e com o nosso coração. E em terceiro lugar, que é o objeto do nosso estudo, é a oração do Senhor. Nós podemos dizer que é o fato da comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. Então nós vamos entender e compreender essa relação. Tertuliano, um dos pais da igreja que viveu por volta do ano 160 até 220 depois de Cristo, ele fala que a oração do Pai Nosso é o compêndio, ou seja, o resumo do Evangelho. Além dele, um puritano chamado Thomas Watson, que viveu no século XVII, ele fala que esta oração é o corpo teológico para o entendimento e a capacidade e a capacitação do cristão em vivenciar os momentos que ele tem de vida aqui nessa terra. Em resumo, nós podemos dizer que esta oração é o que o cristão deve ser,
como ele deve proceder e qual deve ser os seus atos perante a sociedade, juntamente ao próximo e especialmente junto a Deus. Por isso, a primeira lição que nós temos aqui é o que o Senhor Jesus diz. Ele fala: quando vocês orarem, digam. Quando vocês orarem, significa que muitas pessoas hoje trocam a oração por pensamentos ou meditação. Parece que muitas vezes as pessoas não têm força, não gostam, não querem, não desejam e não entendem qual é a validade de orar sistematicamente ao Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, e mais à frente nós vamos estudar isso com mais profundidade, a quem nós devemos orar e no nome de quem nós devemos orar. E é interessante que o grande problema das pessoas é o encontrar de dificuldades. Porque muitas pessoas têm dificuldades em oração porque, primeiro, não acreditam na soberania de Deus. Não entendem que Deus é um Deus pessoal. Não creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e então não conseguem discernir e entender essas coisas. Parece que a oração simplesmente é algo que nós só pensamos ou até mesmo nós só meditamos. É interessante que nós devemos observar que a oração, muitas vezes, para essas pessoas, ela parece ser desnecessária. Ou as pessoas não acreditam que orar move alguma coisa na nossa vida. Vale ressaltar que a oração não muda nunca a vontade imutável de Deus. O que a oração faz é conduzir o nosso coração para a vontade dele. Nós vamos estudar isso mais a fundo quando nós falarmos seja feita a tua vontade. Então, essa primeira lição que nós temos, que Jesus diz, quando vocês orarem, está ramificada com o fato que as pessoas trocam a oração por qualquer outra coisa, pensamentos ou meditações, têm as suas dificuldades porque pensam que não tem validade e acaba sendo desnecessário. A segunda lição que nós temos aqui é que a oração é uma via de mão dupla. Quando nós conversamos com Deus, Ele se revela a nós não com uma voz sobrenatural dizendo: olha, você, meu filho, faça isso, faça aquilo. Não. Basta que eu e você abramos a palavra de Deus, a Bíblia, tudo aquilo que Ele deixou escrito para mim e para você se encontra na sua palavra. Basta então que nós oremos e o consultemos na palavra. Certamente Ele irá nos orientar e dizer as coisas que devemos fazer para melhorar a nossa caminhada e entendermos as possibilidades da vida. E a pergunta que nós devemos fazer então é: como devo glorificar a Deus aqui e agora onde estou? Se a oração então tem validade, eu creio num Deus pessoal, que Deus trabalha com indivíduos e Ele responde essas orações, como devo glorificar a Deus aqui e agora onde estou? Por isso, nós entramos naquilo que nós chamamos do terceiro passo. Lembrando que o primeiro, nós temos a relação da crença. Se nós oramos é porque nós cremos em alguma coisa. Ela é uma via de mão dupla, porque nós falamos com Deus e Ele fala conosco através da palavra. E a terceira é que nós somos feitos para adorar. A primeira finalidade do ser humano é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre, conforme diz a primeira pergunta e que todo mundo sabe do breve catecismo. Ou seja, qual a finalidade do homem então? Adorar a Deus. E em todos os nossos atos, no respirar, no pensar, no fazer e qualquer outra situação, é adorar e glorificar a Deus. É interessante nós destacarmos que a oração ela deveria ser e fluir naturalmente de nós. Só que muitas vezes nós entendemos e compreendemos que não é tão fácil assim. Se você já teve dificuldades para orar, sentiu vergonha, medo ou qualquer outra situação, é o tempo de se reclinar diante da palavra e se apropriar diante dessas coisas que o Senhor Jesus deixa na sua palavra para nos instruir, para nos ajudar e para orientar a mim e a você. Devia ser uma coisa que fluiria naturalmente. Só como nós sabemos,
o fato de sermos concebidos em pecado, termos nascido da gênese pecaminosa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus, agora nós olhamos e então nós não temos facilidade. É por isso que os discípulos, no versículo 1, que Lucas relata aqui no capítulo 11 do seu livro, ele diz assim, que os discípulos, tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que interessante, esse discípulo ele entendeu e captou a mensagem que quem estava ali era o mestre sobre todas as coisas, era o rei do universo, era o Senhor dos senhores, e ele faz um pedido maravilhoso: Senhor, nos ensina a orar, ou nos ajude a conversar com o Pai, nos mostre como devemos fazer e nos oriente nisso. E é interessante que essa palavra que está traduzida aqui na NVI, no versículo 2, que é digam, significa, ela tem o sentido de significar algo, ou seja, quando você e eu oramos ou falamos a oração do Pai Nosso, nós estamos mostrando e dizendo para Deus que nós precisamos de algo. Significa que nós estamos buscando naquele que pode ajudar e socorrer e suprir as nossas necessidades. É interessante então que esse terceiro passo que nós somos feitos para adorar precisa então ter um escalonamento, ou seja, nós devemos entender como essa oração se encaixa na nossa vida. Em primeiro lugar, ela deve revelar os nossos sinceros desejos a Deus. Um dos nossos catecismos, o Catecismo Maior, uma de suas perguntas vai perguntar, indagar-nos, o que é oração? E aí a resposta é: a oração é o nosso sincero e pronto desejo de falar com Deus no nome de Jesus, buscando o perdão dos pecados, reconciliando-se com Deus através da ação graciosa de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda na oração e nós podemos então alegremente desfrutar dessa bênção que é o fato de termos o nome de Deus e também o nome de Jesus nessa oração para clamar e pedir. Além do mais, é preciso que o sentido dessa palavra digam tenha a ver com as nossas atitudes. Não adianta nada simplesmente recitarmos essa palavra ou essa oração. Ela não fará o benefício necessário se simplesmente falarmos como um mantra ou qualquer outra coisa que seja, mas nós devemos ter e buscar o verdadeiro sentido na palavra do Senhor, para que essas palavras então alimentem o nosso coração, a nossa alma, e juntos nós possamos aprender. Além do mais, ela deve estar então conectada com os nossos pensamentos. Além dos nossos desejos, das nossas atitudes, nós devemos pensar muito nisso. Não no sentido, como eu disse anteriormente, que as pessoas abrem mão da oração por simplesmente ficar pensando. Não, quer dizer que tudo aquilo que vem no nosso pensamento, nós devemos levar até Deus, sabendo que Ele é conhecedor de todas as coisas, e clamar e pedir para que Ele nos ajude e nos auxilie nesse momento para podermos entender e compreendermos a vontade dEle. Ou seja, tudo isso é se encaixar num padrão, como o Senhor Jesus já nos revela através dessa oração em Lucas capítulo 11, hoje especialmente no versículo de número 2. O quarto passo que nós devemos ter, vamos recapitular os primeiros. O primeiro passo é a crença que Deus é soberano, que Jesus cuida dos seus indivíduos, dos seus filhos, através da ação graciosa dele mesmo na cruz do Calvário, o Espírito Santo nos convencendo disso. A oração é uma via de mão dupla, onde eu falo com Deus e Deus revela-se a mim através das Sagradas Escrituras. Nós fomos feitos para adorar, por isso nós oramos, e essa é a finalidade primária do homem. E agora, a quarta parte que nós podemos destacar deste versículo aqui: quando vocês orarem, vocês digam, é aprendendo a orar. Por isso, é importante que nós pratiquemos. Muitas vezes, como pastor, eu peço para alguém orar, as pessoas dizem: eu tenho vergonha, eu não consigo, eu não sei como fazer. É interessante que nós devemos estar dispostos a ajudar essas pessoas. E lembrando que cada pessoa tem o seu jeito de orar, ou seja, essa prática é uma conversa. Lembra do primeiro ponto que nós falamos da soberania, da pessoalidade do Senhor Jesus, do próprio Deus em se comunicar conosco, sendo
de mão dupla e por isso nós o adoramos através da oração, é praticar, é começar, como se diz, balbuciando, falando, ruminando no nosso coração e dizendo para Deus e pedindo, porque certamente através da oração, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos desejos que estão condizentes com o padrão dessa oração, eu e você podemos caminhar e suplicar a Ele para que nos ajude. Além do mais, ela é uma atividade espontânea. Eu não vou atrás de Deus só quando as coisas estão ruins. E então, nós precisamos entender que essa atividade espontânea deve ser a todo momento. Deve ser quando nós saímos de casa, quando nós precisamos de algum auxílio, quando nós recebemos uma grande bênção, quando nós tivemos um excelente livramento. E é interessante que alguns puritanos vão dizer que nós temos mais bênçãos no sentido de agradecer do que coisas para pedir para Deus. Só o fato de nós respirarmos já é o fato de agradecermos a Deus por estarmos vivos. O ar que respiramos, a natureza, contemplar a criação e todas as coisas que Deus fez e deixou para que nós pudéssemos desfrutar. Além do mais, é preciso que nós busquemos conselhos para aprender, praticar e orar de maneira espontânea. Nada melhor que a ajuda dos outros, correto? E quem seria ou quais seriam as ferramentas que nos ajudariam, nos auxiliariam na oração e ter uma melhora na comunicação com Deus? Tudo nós devemos ter um propósito na nossa vida. E o propósito é entender o que estamos fazendo no mundo. Por isso, aquela pergunta que eu fiz logo no começo do nosso estudo é: como devo glorificar a Deus aqui e agora onde estou? O propósito nosso é glorificar a Deus. Logo, nós temos o exemplo mais claro aqui nesse texto, em Lucas capítulo 11 e também no Evangelho de Mateus, onde nós temos os dois relatos da oração do Senhor quando ele ensina os seus discípulos. Mas se você quer algo mais abrangente, você pode correr para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos contém 150 orações, 150 hinos, louvores, cânticos a Deus. E ali não está nenhum super-herói. Está relacionado com homens, Moisés, Davi, os filhos de Corá e muitos outros que escreveram os Salmos, mostrando a nossa necessidade e a nossa dependência, a nossa carência de um Deus. E muitas vezes nós vemos ali salmistas desesperados, ou seja, clamando e intercedendo a Deus porque eles precisam de um auxílio e também querem essa ajuda do Senhor através dessas petições. Por isso, então, aprendendo a orar é praticar. E a melhor maneira de praticar é sendo uma atividade espontânea, nada forçado. E essa atividade espontânea nos leva a conselhos e pedir ajuda para outros. Nós podemos pedir ajuda através da Bíblia, através dos Salmos, também através da leitura de bons livros. E é interessante, nós temos muitos livros bons que falam a respeito da oração e como nós devemos desfrutar dessa comunhão com Deus. Além desses, nós também temos a companhia maravilhosa de muitos irmãos e irmãs que já são experimentados mais na fé do que eu e você. Mas não quer dizer que nós vamos copiar ou imitar a oração deles. Muitas vezes eu percebi isso, que as pessoas às vezes repetiam e falavam frases que até mesmo eu um tempo repeti frases de outras pessoas. Por quê? Ou achamos bonito, ou tem uma real validade no nosso coração, mas o importante é que nós desenvolvamos o nosso jeito. Nós falemos com Deus e conversemos com Ele da mesma forma que nós estamos tratando e falando desse assunto. Afinal, lembre-se do primeiro ponto, que nós temos uma crença na soberania de Deus, e porque cremos num Deus pessoal, nós descansamos e sabemos que ao falarmos com Ele, Ele certamente há de ouvir a minha e a sua oração. Por isso, nesse primeiro estudo, resumindo os 4 pontos que nós tivemos, que é o primeiro, falando que quando nós oramos, nós temos uma crença, nós sabemos que é uma via de mão dupla, que nós somos feitos para adorar e que para aprender a orar nós devemos buscar os bons conselheiros, a Bíblia e, acima de tudo, o Espírito Santo, que é aquele que purifica as nossas orações, conforme diz a carta aos Romanos, capítulo 8,
os versículos 17 seguintes. Para concluirmos este primeiro estudo na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que nós estamos vendo em Lucas, capítulo número 11, eu quero deixar 7 pontos para que nós pensemos até a nossa próxima aula, até o nosso próximo estudo. Primeiro, essa oração nos aproxima de Deus. É interessante que quando nós oramos em nome de Jesus e Ele mesmo nos ensina isso, e a Bíblia toda fala a respeito disso, para nós pedirmos as coisas em nome dEle, é nós levarmos em conta a adoração, que fomos feitos para isso, e também a confiança que nós devemos ter em Deus no fato de todas as coisas que Ele deixou para mim e para você. Essa é a primeira situação. A segunda é o reconhecimento. Reconhecimento que eu e você não somos nada. Nós carecemos de Deus para todas as coisas. Nós não sabemos nem quantas vezes nós piscamos os olhos diariamente, como nós iremos indagar ou discutir algo com Deus. Por isso, devemos reconhecer a obra de Cristo, o valor dessa obra e o quão bom e maravilhoso é o fato dele ter nos aproximado de Deus novamente, porque pelo pecado nós fomos distanciados dele e essa distância não conseguiríamos chegar com as nossas próprias forças, nem fazendo qualquer coisa que seja, a não ser pela obra maravilhosa de Cristo. Em terceiro lugar, essa oração nos ajuda a admitir o pecado, que nós somos falhos, carecemos de Deus, nós não oramos como deveríamos orar e todos os dias nós devemos confessar a Deus sabendo que Ele está pronto e o nosso advogado, o Senhor Jesus, Ele nos ajuda e nos auxilia. E essa oração também nos ajuda a buscar e procurar o perdão de Deus para conosco e da gente ou de nós para com o nosso próximo. E isso também acaba sendo uma via de ida e volta para que nós possamos entender e aprender essas coisas. A quarta situação que nós temos aqui nessa oração é admitir o quê? As nossas necessidades e as necessidades dos outros. Nós temos necessidade de cuidado, de amparo, de alimento, de sustentação, de livramentos e entre outras coisas que essa oração vai revelar no futuro próximo para nós nesses estudos. O quinto passo é que nós devemos argumentar com Deus e clamar, no sentido de argumentação, a orientação dele. Se você se lembra lá em Gênesis 32, quando Jacó, lá na torrente do Jaboque, diz o texto que ele lutou com Deus em oração, é no sentido de interceder, de pedir, de suplicar, de clamar e dizer: eu não largarei, eu não deixarei enquanto o Senhor não der a minha bênção. Nós podemos, como cristãos, por causa da obra de Cristo, fazer isso e pedir a Deus para que Ele nos ajude e nos auxilie. Em sexto lugar, nós devemos ter o nosso coração de humildade em aceitar toda e qualquer situação. Por quê? É a situação conforme Deus moldou. Foi Ele quem quis fazer desse jeito. Se nós somos servos, o servo obedece. Se nós somos seus súditos, nós cumprimos com as suas ordens. Por isso, nós devemos aceitar as situações que Deus coloca diante das nossas vidas e pedir para que Ele nos dê sabedoria para entender a vontade dEle, moldando o nosso coração à forma que Ele entende ser a perfeita. Por isso nós podemos fazer isso através dessa oração. E o sétimo ponto, ou o sétimo passo, se assim podemos dizer, é a fidelidade da nossa vida a Deus nos momentos bons e nos momentos não tão bons assim, nos momentos ruins. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, quando nós experimentamos o silêncio de Deus, quando nós estamos no deserto, mas nós continuarmos fiéis, porque Ele está cuidando de nós. Eu sempre gosto de lembrar daquele versículo do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no primeiro capítulo da carta, no versículo 5, que diz: aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Se o Senhor nos chamou, se o Senhor nos escolheu, Ele vai nos capacitar, Ele vai fornecer as ferramentas necessárias e por isso nós podemos descansar e saber que Ele está cuidando. Por mais que nós olhemos, como Pedro olhou, para o mar revolto, para todas as situações contrárias, nós podemos saber que Deus está conosco a todo tempo, a todo instante, a todo momento, porque foi Ele mesmo que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso, a minha oração é para que Deus te abençoe com esses estudos, para que juntos nós caminhemos e juntos aprendamos mais da Palavra de Deus. E como uma lição, uma tarefa de casa, para a próxima aula, já
aprendendo e aprofundando sobre a oração, você deve ler o Salmo de número 27 e também o Salmo de número 139. Nós vamos caminhar a respeito destes salmos e também aprender mais sobre a oração. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir.